2 Timóteo 2,16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Nessa passagem, o apóstolo Paulo prossegue orientando a Timóteo sobre como ele deve agir na capacidade de pastor, como líder na igreja, como aquele que orienta a igreja, as suas tarefas, as suas responsabilidades. E ele está aqui, então, lidando com os problemas da igreja, especialmente problemas relacionados a pessoas problemáticas, falatórios inúteis e profanos, ele faz menção. E o que Paulo está orientando indica uma coisa muito interessante. Não é aquilo que você encontraria como a orientação a se dar a um executivo numa empresa, onde o objetivo é ter sempre o maior número de clientes possíveis. O que você vê que o apóstolo Paulo diz é que ele deve se afastar de certas pessoas. Há pessoas que devem ser evitadas, há pessoas que devem ser confrontadas, denunciadas por nome. As pessoas que, na verdade, devem se separá-las da igreja, pessoas que se desviaram da verdade, pessoas que estão pervertendo a fé das pessoas. Então, a palavra do apóstolo Paulo, nessa passagem especificamente, é uma orientação a lidar com problemas, pessoas problemáticas e ensinos falsos na igreja. Isso sempre vai acontecer. Em toda geração, a igreja terá esse tipo de problema. Nós teremos isso hoje. Nós teremos isso nesta localidade. Nós teremos isso nas igrejas em outras localidades. Sempre haverá pessoas problemáticas introduzindo doutrinas falsas e, na verdade, também fazendo falatórios inúteis, como o apóstolo Paulo diz aqui. Falatórios inúteis e profanos. E ele diz, então, sobre como se deve tratar com essas pessoas. E eu gostaria de destacar que a instrução de Paulo é para evitar, cortar fora e expor publicamente por nome. É isso que Paulo diz que é a solução para coisas desse tipo. Então, isso é muito importante entender. A palavra profano, aqui no verso 16, falatórios inúteis e profanos. Profano, muitas vezes nós associamos isso a uma coisa chula, mas na verdade é uma ideia de uma coisa irreverente, até mesmo uma coisa blasfema pode ser incluída. De maneira que se uma pessoa está com um discurso e uma fala que é irreverente, ela denigre a glória de quem realmente Jesus Cristo é, diminui Jesus Cristo a, digamos, o nível de uma criatura. Esse tipo de coisa é o tipo de falatório irreverente, é blasfêmia. Entende? Existem outras coisas desse tipo também que pessoas podem falar, coisas que são do tipo questionando a veracidade da palavra de Deus, dando a entender que a Bíblia pode estar errada, que Jesus talvez não ensinou certo. Apóstolos, quem garante que eles estão com a razão? Esse tipo de coisa, essas coisas então são profanos, no sentido que são irreverentes, porque aquilo que é santo, a Bíblia é santa, a Bíblia é sagrada, essas coisas estão sendo profanadas por esse tipo de linguagem. E Paulo manda evitar esse tipo de coisa. Ele diz, os que usam desse tipo de linguagem passarão a impiedade ainda maior. E existe realmente uma ligação, como Paulo disse aos Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Acreditar coisas erradas leva a condutas erradas em sua vida. E quando as pessoas entram com essas conversas irreverentes, denegrindo a palavra de Deus, denegrindo a mensagem de Cristo, denegrindo a pessoa de Cristo e a autoridade de Cristo, o que acontece? Pessoas que se usam desse tipo de linguagem passarão, Paulo diz, a impiedade ainda maior. Quer dizer, já estão em erro, já estão em pecado, e pode ter certeza que esse tipo de raciocínio vai abrir caminho para ainda outras manifestações de erro, ainda outras coisas erradas vão vir. As más conversações, ou seja, os pensamentos errados sendo assim expressos e ensinados, corrompem os bons costumes.
Então essas coisas degeneram a pessoa moralmente. Então é necessário preservar a verdade e a doutrina. Então o que fazer com essas pessoas? Pessoas assim. Paulo diz para evitar os falatórios inúteis e irreverentes dessas pessoas. Evitar essas coisas, ou seja, não se associar com pessoas que fazem isso. Não se associar, no sentido de não fazer parceria religiosa com essas pessoas. Isso não significa que você não pode ter um amigo que seja uma pessoa profana e irreverente. Você pode ter um amigo. Você fala com essa pessoa de Cristo, você, tendo a oportunidade, tenta levá-la a conhecer a verdade. Se ela vai blasfemar na sua frente, não é uma condição legal. Você pode realmente ter algum grau de relacionamento, mas você não deve ficar simplesmente dando corda, incentivando as pessoas a falarem coisas que são blasfemas e ofensivas a Deus. Se a pessoa faz isso, então é hora de você se excusar e distanciar-se dessa pessoa. Mas a Bíblia não proíbe a amizade com pessoas incrédulas. A Bíblia diz que nós podemos sim, até mesmo ter amigos descrentes. Se eles chamarem para comer na casa deles, você pode ir comer na casa deles, não preocupa se eles sacrificar a carne que eles vão comer para os ídolos. Estou colocando exatamente do que a Bíblia diz por causa do contexto da Bíblia. Talvez você não vai ter esse problema, né, de alguém fazer isso. Mas é o tipo de coisa que não faz, está vendo? Isso não faz mal. Mas quando uma pessoa tem esse tipo de fala, você evita essa fala. Está vendo? Então você não pode se associar com isso. E você não deve dar espaço a isso. Se você desaprova de uma certa linha de conversa, as pessoas logo percebem. E muitas pessoas respeitam. As pessoas que absolutamente não respeitam, provavelmente também não serão bons amigos. Mas você não deve ser tolerante no sentido de, não tem nada a ver, pode falar, eu nunca, que isso, nunca vou discordar, e ficar lhe fazendo plateia para pessoas fazerem seus ataques contra a Bíblia, contra a palavra de Deus e contra a doutrina verdadeira. Essas coisas você deve sim, sempre expressar desaprovação e, se necessário for, se retirar, até que a pessoa entenda e você, estando presente, a pessoa diga, então, não vou falar essas coisas perto dele porque realmente não, né? E você assim educa uma pessoa também a que isso é tão errado que você não suporta ficar na presença da coisa, mesmo que a pessoa não pare de fazer isso em outros contextos. É uma maneira em que você pode ser luz para essa pessoa. Agora, o apóstolo Paulo, então, fala para evitar isso. Agora, evitar isso, como Paulo está falando a Timóteo como pastor na igreja, obviamente, pessoas dentro da igreja que estiverem fazendo coisas assim, a instrução é de evitar pessoas assim e as falas de pessoas assim no contexto da igreja. Isso deve ser cortado na igreja, não deve deixar que aconteça. E aparentemente havia esse problema na igreja. Veja o verso 17. Além disso, a linguagem deles, quer dizer, a conversa deles, o discurso deles, corrói como gangrena, ou espalha como gangrena, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eu usei a palavra gangrena, de fato a palavra em grego é exatamente a palavra de onde vem a palavra gangrena, é uma palavra grega, e ela é essa palavra no grego, no texto grego. A Revista Corrigida usa assim, a palavra deles roerá como gangrena. E a imagem aqui que Paulo usa é muito, muito clara. As pessoas entendiam muito bem o que era gangrena naqueles dias. Às vezes pessoas se feriam e sem antibióticos e sem outros problemas, sem outros tratamentos que hoje nós temos, poderia começar a apodrecer mesmo a carne. E se a gangrena se instalasse, só havia uma solução: é cortar. Se você tiver um pé com gangrena, amputa o pé. E amputa logo. Quando já é gangrena, na verdade já morreu. Aquela parte já morreu. E gangrena é uma coisa muito perigosa. Ela se espalha rapidamente. Se você tiver só um pouquinho de carne podre no seu corpo, se não separar, aquilo vai se espalhando, penetra os ossos e mata o corpo todo, envenena tudo, e não demora. Então, identificou que a gangrena, corta fora aquela parte. É isso que é o tratamento. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é exatamente isso. Esse tipo de linguagem é assim, contamina e espalha. Agora eu quero que você pense numa questão. Você já viu alguém falando
coisas irreverentes, você acha que ela inventou isso da cabeça dela? Ou você acha que ela ouviu outros atrevidos contra as coisas santas, fazendo semelhantemente antes? Está vendo? Essas coisas espalham, essas coisas contaminam. Uma pessoa chega sem nenhum temor, sem nenhum recato, começa a falar coisas profanas, e isso acontece dentro da igreja, irmãos. Pessoas começam a tratar de assuntos que são assuntos talvez complexos, e a pessoa não entende bem, a pessoa já começa a fazer declarações ousadas e absurdas, como o apóstolo Paulo avisou a Timóteo. Falam de assuntos que nada sabem, no entanto fazem ousadas asseverações. Um assunto como, por exemplo, a Trindade. Alguém que diz, isso para mim não processa na minha cabeça. Eu acho, e começa a falar coisas, e é heresia o que a pessoa está falando. Ela não sabe, ela nem investigou, mas ela começa a despejar essas coisas. O que faz? Corta. Trata como gangrena, tira fora. E a gangrena tem essa característica. É preferível perder parte do corpo, amputando aquela parte, do que deixar a coisa lá e deixar que aquilo se espalhe. E o recado que Paulo está dando a Timóteo é assim que isso deve ser tratado na igreja. Se tem uma pessoa na igreja que está fazendo conversa irreverente, falando coisas que são blasfemas, coisas que são de uma ordem subversiva à fé, e as pessoas estão ensinando isso ou difundindo isso, influenciando outras pessoas, tratando, o que você faz? Você corta essas pessoas, tira elas da igreja, isola essas pessoas e deixa exposto a todo mundo. Isso aí não é coisa de Deus. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo dá um exemplo específico disso, inclusive ele identifica por nome essas pessoas. Veja como ele continua aqui no verso 17, ele diz: entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Está vendo? Então ele está mostrando, olha, esse tipo de gente, nem dê voz, nem dê espaço para esse tipo de gente na igreja. Corta isso fora, isso é gangrena. E aí ele identifica essas pessoas por nome. É antiético citar nomes? É antiético na pregação citar nomes? Falar, fulano de tal é um herege, esse homem é um falso profeta. É antiético? Não é antiético, irmãos. Na Bíblia tem isso. Você vai perceber é que, na verdade, antiético é não fazer. Ficar fazendo generalidades, tipo assim, tem gente por aí que fala umas coisas perigosas e ninguém sabe o que é. Isso não previne nada. Isso, na verdade, é o sonho de consumo do falso profeta, que os pastores que sabem a verdade não lhe citem o nome. Então, sabe, nós temos que falar a verdade, e nós temos que denunciar, e temos que, nesse caso, dar os nomes aos bois. É o que a Bíblia está fazendo. E então, o que Paulo faz aqui com Himeneu e Fileto, citando por nome, ele está declarando especificamente, está dizendo, olha, Timóteo, esse pessoal aí é da turma, é gente assim, que é o tipo de gente que eu estou descrevendo. Evita, corta fora esse povo. Calvino escreveu sobre isso em seu comentário o seguinte: se permitirmos que as pessoas que buscam a ruína de toda a igreja permaneçam ocultas, estaremos propiciando-lhes que prossigam causando dano. Ou seja, isso não é bom, isso é perigoso, isso faz mal. E quando pessoas são dessa natureza, é necessário que você identifique, você avise a igreja, que seria o tipo assim: fulano de tal, que congregava aqui com a gente, ele não é membro mais, o problema dele é que ele fala isso, ele ensina isso, ele continua falando essas coisas, evita essa pessoa, esse homem não é servo de Deus. Fulano de tal, que é um líder religioso nessa cidade, com tal grupo, ensina assim, 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 ele não é um pastor evangélico. Personagem tal, que tem programa tal na televisão, ensina essas e essas coisas. Autor tal, que está na livraria evangélica, que fala essas tolices e essas heresias, evita, não é um servo de Cristo, é um herege. Entende? É necessário especificar e fazer dessa maneira. Então, por causa disso, eu vou dar aos irmãos agora uma lista extensa dos hereges dos nossos dias. Estou brincando, nós temos que terminar no tempo. Mas veja só,
realmente, irmãos, tem momentos em que você precisa fazer isso. Você precisa identificar pessoas e falar: essas pessoas são perigosas, essas pessoas têm um veneno na sua mensagem. Uma pessoa começa a frequentar a igreja, sabe muito pouco da Bíblia. Aí a pessoa começa a chegar do lado dela e começa a falar com ela as heresias. A pessoa não sabe filtrar. Ao invés de pegar o ensino puro da palavra de Deus, a pessoa vai seguir a heresia. A pessoa está falando por aí e você não confronta, você não denuncia. A pessoa vai pensar assim: mas ele está falando da Bíblia. Entende? É responsabilidade da liderança transmitir a verdade e fazer isso de uma forma responsável. Agora, quem são esses homens? Himeneu e Fileto. Bem, Himeneu, nós já encontramos com ele antes. Você se lembra em 1 Timóteo capítulo 1, veja em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. A Bíblia aqui diz o seguinte: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Está vendo? Blasfemarem, aquelas conversas irreverentes, profanas. Está falando desse mesmo tipo de coisa. Agora, o intervalo entre 1 e 2 Timóteo, na vida do apóstolo Paulo, o tempo que se passou, indica que esse Himeneu continua sendo um problema. Ele foi expulso da igreja, ele foi entregue a Satanás, conforme a linguagem que Paulo usa para falar da sua excomunhão, a sua exclusão. Ele foi expulso da igreja, mas o problema não foi embora, ele continuou, de alguma forma, tentando influenciar pessoas da igreja. E Paulo volta a falar desse indivíduo em 2 Timóteo, dizendo: olha, eu estou falando de gente desse tipo lá o Himeneu, lembra do Himeneu? E agora ele ainda tem mais um comparsa aqui, Fileto. Eu não sei se Fileto já acompanhava Himeneu quando Paulo escreveu 1 Timóteo, mas de qualquer forma agora está claro que ele virou também companheiro desse homem, nessa mesma doutrina errada. Paulo diz que eles vieram a naufragar na fé. Eles não estavam mantendo a doutrina bíblica, a doutrina cristã verdadeira, ortodoxa, e eles se desviaram da verdade. Ele nos conta em 2 Timóteo capítulo 2, volte para lá agora, veja a descrição. Paulo detalha o problema com Himeneu e Fileto. Verso 18: estes se desviaram da verdade, a fé cristã, a mensagem cristã, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Ok, aqui é muito importante entender o que estava acontecendo. Esses dois indivíduos estavam afirmando, asseverando que a ressurreição já se realizou. O que eles estavam dizendo então? Aparentemente, eles teriam uma explicação de origem filosófica em relação ao que seria a natureza da alma e do corpo, para não aceitar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A Bíblia ensina que o ser humano deve, na verdade, existir para sempre em um corpo físico. Mesmo na morte, com a separação do espírito do corpo, haverá um dia a ressurreição, e o espírito volta a um corpo material, e existirá para sempre com o corpo físico material. Essa doutrina bíblica estava sendo negada. No ambiente cultural em que essas pessoas existiam, nesse período da história, era, vamos dizer assim, intelectualmente repugnante acreditar na ressurreição do corpo na cultura grega. Os gregos achavam que ressurreição do corpo era uma tolice, uma coisa que não se desejava. Eles acreditavam que a alma saía do corpo quando a pessoa morria. É interessante você ler os gregos sobre isso. Eles falam que a alma, quando a pessoa morre, sai pela boca, a menos que a pessoa levar um golpe que corte o corpo dela e abre uma outra abertura, aí sai por aquilo. Cada uma, né? Mas eles achavam assim, a alma sai, aí a alma vai para algum lugar. Agora, ressuscitar? Não. Os gregos não achavam que seria bom isso. Eles achavam até que o corpo, assim, era melhor largar para lá e viver no âmbito do espírito, onde tudo é só espírito e tudo é puro, e aquela ideia bem assim da filosofia grega dualista e tal. O que a Bíblia está mostrando é que nesse período em que o Novo Testamento foi escrito, o cristianismo chegando a essas terras onde a filosofia grega tinha seu impacto e tinha toda essa influência do paganismo, o que acontecia de fato
é que pessoas estavam olhando a mensagem cristã e rejeitando a mensagem cristã nesse ponto. Às vezes até aceitando outras coisas, dizendo, não, isso aí, essa coisa de Jesus, eu gosto de Jesus, puxa, muito bonita a história de Jesus, eu quero aprender mais sobre isso, eu gostei desses padrões morais que vocês ensinam, puxa, profundo isso, mas esse negócio de ressurreição, não dá para acreditar nisso aí. Aqui isso, eu sou uma pessoa estudada, eu estudei com os filósofos na escola lá de filosofia, eu já li Platão, como é que eu vou acreditar num negócio desses? Então, o que acontece nesse ambiente intelectual é que sempre chegam algumas pessoas que dizem, eu quero o cristianismo, menos isso aqui, que isso aqui eu tenho objeção. E eles também, muitas vezes, têm o seguinte argumento, aqui, você sabe por quê que a igreja não avança? A igreja não tá assim, bombando e alcançando muita gente, porque as pessoas não vão aceitar isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou fazendo um favor para a igreja. Eu estou, assim, tornando a doutrina da igreja mais aceitável para o público. Estou fazendo um favor para a mensagem cristã. Assim nós vamos ganhar muito mais gente. Se a gente não falar desse assunto aí, a gente deixa isso quieto, o pessoal vai entrar na igreja aos montes. Sabe, nós não precisamos desse tipo de ajuda. Não é assim. Nós não precisamos de aguar a mensagem da Bíblia em pontos em que essa geração tropeça e engasga com o que a Bíblia fala. Nós não precisamos tirar elementos da Bíblia e da mensagem cristã que nossa sociedade considera ofensivo. O que nós devemos fazer é pregar a verdade. E aí você diz, mas as pessoas vão aceitar? As pessoas vão resistir. Sabe, nós não usamos esse tipo de tática humana. Nós não confiamos na carne. Nós confiamos no Espírito. Sabe como nós acreditamos que Deus faz para salvar pessoas? O Espírito Santo converte. O Espírito Santo abre os olhos, faz com que a pessoa veja a realidade e creia na verdade. Isso é obra de Deus. E isso não depende das nossas artimanhas e muito menos do empobrecimento e diluição da mensagem bíblica. Veja aqui em 2 Timóteo mesmo, nos versos 25 e 26, veja como Timóteo é instruído a atuar. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Porque, sabe aquele pessoal que se opõe, que discute, não, mas não tem lógica, não pode. Não. Então, disciplinando com mansidão esse pessoal. Na expectativa de que, veja só, Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. Verso 26. Está vendo? Nós não falamos na expectativa de que a pessoa aceite. Nós não falamos na expectativa de que a cultura aceite. Nós falamos na expectativa de que Deus opere. Se você acredita no Espírito Santo, você confia nele. E é assim que você prega. E você então não começa a tentar fazer média com a cultura e com a mensagem das outras opiniões religiosas populares ao redor. Você prega a verdade com mansidão, na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E os laços do diabo que prendem as pessoas são, inclusive, irmãos, as doutrinas falsas, as crenças falsas que prendem as pessoas. Tudo aquilo que a pessoa diz para você, eu não consigo acreditar na Bíblia não, porque a Bíblia fala tal coisa, e eu aprendi, e eu acredito, está vendo? São os laços do diabo. A pessoa está presa por isso. Então nós pregamos a verdade sem negociar, sem enfraquecer o conteúdo que aparentemente vai ser rejeitado pela sociedade, mas nós fazemos isso nessa confiança de que Deus irá abrir os olhos das pessoas e permitir que elas entendam a verdade, libertá-las dos laços do diabo, o pai da mentira, que envolve as pessoas com tantos enganos, para que as pessoas encontrem dificuldade em crer a verdade. Sabe, quando as pessoas estão muito iludidas por uma mentira, quando alguém conta para eles a verdade, eles duvidam.
E é assim que o mundo está. Você conta a verdade e as pessoas te olham com mal suspeita. Mas é a questão que Deus é que tem que operar. Deus tem que abrir. Você não pode mudar a mensagem e falar assim: então olha, tá, ressurreição, não vai rolar, não vai dar para acreditar, então tá. Risca a ressurreição, tira isso do credo, vamos falar o que o pessoal vai aceitar, assim a gente cresce o movimento. Não dá para fazer isso, irmãos. É errado. Isso, na verdade, não é servir a Deus. É mudar de lado, passar por time do diabo e ajudar o diabo a reforçar os laços da mentira com os quais ele prende as pessoas nas trevas. E o servo de Deus nunca pode fazer isso. Então nós temos que pregar a verdade. O que eles estavam dizendo aqui, negando a ressurreição? Eles estavam dizendo que a ressurreição já se realizou. E é difícil saber muitos detalhes, porque não tem muita informação além do que está aqui na Bíblia, mas o que nós podemos apurar é o seguinte: existe uma forma em que você pode fazer isso, dizendo assim: olha, a ressurreição que Jesus promete, não é a ressurreição física do corpo, é uma experiência assim, espiritual, sabe? Tipo assim, quando você sai das trevas para a luz e encontra o Salvador Jesus, então você tem uma ressurreição. Existe o sentido que a Bíblia fala da regeneração como uma ressurreição, mas não a única, entende? Então, se a pessoa quer dizer a ressurreição que vai ter é essa, é heresia. Outra coisa, talvez as pessoas estão dizendo o seguinte: a ressurreição é só o que aconteceu lá quando Jesus ressuscitou, e nós nele ressuscitamos, então aconteceu já a ressurreição prometida já se realizou. Mas de qualquer forma eles estavam negando que futuramente todos os que se acham nos túmulos sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição da condenação. Eles estavam negando isso, estavam dizendo não vai ter esse dia da ressurreição não. Isso é muito grave. O apóstolo Paulo lidou com esse mesmo tipo de relutância contra essa mensagem bíblica em 1 Coríntios 15. Veja em 1 Coríntios 15 rapidamente como o apóstolo Paulo lidou com os hereges que estavam tentando infiltrar a igreja de Corinto com essa mensagem, que não vai haver ressurreição. Ele rebate no verso 12, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E aí está o problema. Ele diz: olha, o Evangelho prega isso, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Isso é essencial. Sem isso você não tem o ABC do Evangelho. É impossível ser cristão sem crer nisso. E se é isso que é o Evangelho, se é isso que nós pregamos, como é que está tendo esse problema aí na igreja que tem gente afirmando que não há ressurreição? Que história é essa? E agora o apóstolo Paulo começa a mostrar as implicações disso. Ele diz no verso 13: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Primeiro ponto, Paulo está dizendo: ok, você acha difícil acreditar que um dia vai ter uma ressurreição, que todo mundo que já viveu e morreu no planeta vai ressuscitar dentre os mortos? Você acha difícil? Então você não acredita. Se você não acredita que pode ter ressurreição, então você não pode acreditar no Evangelho, você não pode acreditar que Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo como fato físico, real, o mesmo corpo, com as mesmas marcas dos cravos das mãos e nos pés, com o furo da lança em seu lado, o mesmo corpo físico se levantou, os panos ficaram ali, deixados intocados. O que a Bíblia está falando em relação a isso é muito importante. Jesus ressuscitou. Se Jesus Cristo ressuscitou, ressurreição existe. Se você diz: mas não acredito em ressurreição, então você não pode acreditar na ressurreição de Cristo. E o que isso implica com seus desdobramentos? Veja só: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Ele está dizendo: se a ressurreição física de Cristo não é um fato histórico, a mensagem cristã, o evangelho cristão, a pregação do cristianismo é uma coisa vã, é uma coisa inútil, vazia, mentirosa, não serve para nada, não presta para nada. Ou seja, Paulo está dizendo: se nós descobríssemos que Jesus realmente não ressuscitou fisicamente dentre os mortos, joga esse negócio de cristianismo fora.
não vale nada, é vão. Claro que ele não está dizendo isso, ele está mostrando as implicações da coisa. Verso 15. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E aqui ele entra numa outra implicação. E todos nós que pregamos o Evangelho, evangelizamos pessoas, se isso não for fato e não for uma verdade histórica, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos ver com Deus, nós vamos nos ver com Deus por pregarmos uma mentira, porque nós estamos pregando então uma mentira, se for assim. E pregar uma mentira traz graves consequências, vai ter que prestar contas a Deus por isso. Sabe, o apóstolo Paulo é muito sóbrio, ele entende, ou o cristianismo é verdade, e você tem que pregar, e você tem que converter, e você tem que seguir isso, ou se não for, cara, você tem que fugir desse negócio, porque então é uma maior furada. Não tem essa coisa tipo assim, cada um escolhe o que quer. Não, irmão, você tem que acertar com a verdade. E a polêmica bíblica aqui, e a insistência do apóstolo Paulo, é que o cristianismo não é uma alternativa religiosa. O cristianismo é a verdade. Isso é fato. Paulo está dizendo, Jesus ressuscitou, eu vi, eu sei que é verdade. Essa coisa é real. Isso não é uma maneira de encarar a espiritualidade entre um mercado de opções. Você tem que acertar com a verdade. Agora ele também está dizendo, se fosse mentira, então estaríamos fritos, porque teríamos que prestar contas ao juízo de toda a terra, por pregar uma mensagem falsa para os outros. E é uma coisa muito séria isso. Agora o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, é mostrando o que seria a implicação disso, está vendo? Sabe, doutrina é igual essas roupas de tricô. Já viu roupa de tricô? Se tiver um fio solto, você fala assim, esse fio está aqui, deixa eu tirar esse fio. O que acontece? Você vai puxando aquele fio, vai indo tudo embora, daqui a pouco você não tem nada sobrando. A doutrina cristã é desse jeito. Se você começa a negar uma coisa, não, eu acredito no Evangelho, eu não acredito na ressurreição final, no dia final, ressurreição futura. Mas olha só, as coisas estão ligadas, se não tem ressurreição, então Jesus não ressuscitou fisicamente, cadê o Evangelho agora? Está vendo? E a coisa toda desaba, e a coisa toda desanda, por isso que você tem que zelosamente resguardar a verdade, não permitir pequenos desvios doutrinários, que se tornam grandes desvios doutrinários, e a coisa toda é perdida em pouco tempo. Sabe, por isso que você não pode brincar com erro doutrinário, você tem que acertar com isso, irmãos, tem que conhecer bem a Bíblia, seguir o que a Bíblia diz, levar a sério a Bíblia, fazer como Paulo disse, em nossa última mensagem nós ouvimos o texto, manejar bem a palavra de Deus, para não ter do que se envergonhar, isso é muito importante. Então veja o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, vocês estão acreditando numa mentira, e ainda permaneceis nos vossos pecados, Jesus não lavou vocês nada, o sangue dele não vale nada, ele ficou morto, e ainda, os que dormiram em Cristo pereceram. Quem se converteu a Cristo, confiou em Cristo, já partiu, morreu, pereceu, foi para o inferno, tem salvação não. Está vendo, essas coisas são tão relacionadas? Então veja o verso 33, no verso 33 Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo isso para a vossa vergonha. E aqui o apóstolo Paulo realmente chama bem a atenção do povo, ele diz, olha, essas conversas, essas doutrinas erradas, sendo toleradas, um falando isso, outro falando aquilo, isso corrompe a pessoa moralmente, volta para a sobriedade, para de pecar com isso, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. A indicação aqui havia na igreja em Corinto, Paulo está, tem gente aí que nem crente é, nem convertida é, vergonha gente, que vergonha, vocês estão deixando esse tipo de doutrina rolar por aí. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para essas pessoas, para cortar essas doutrinas, corrigir, falar a verdade e manter o testemunho puro na igreja, o mesmo que ele está orientando Timóteo a fazer. O apóstolo Paulo está zelando pela verdade. Esses homens estavam negando a ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo está dizendo, eles se desviaram da verdade. Eles se desviaram da verdade.
Eles não são cristãos. Eles certamente se identificavam como cristãos, mas eles não eram cristãos autênticos. A doutrina da ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental à fé cristã. Aliás, em Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, essa verdade já é expressa. Veja o que Jó falou, refletindo a sua fé, a sua convicção. Ele diz, isso é Jó 19, 25, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Veja o que ele está dizendo. Eu sei que o meu Redentor é real, que ele é vivo, é um Deus vivo, e um dia ele vai se levantar sobre a terra, o juiz. Verso 26, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O que ele está dizendo? Eu vou morrer sim, minha carne vai apodrecer sim, mas um dia Deus vai se levantar na terra, e ele vai revestir de novo este meu corpo de minha pele, e em minha carne verei a Deus. Ressurreição do corpo. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Então o povo de Deus, desde as mais antigas datas, quando o indivíduo morre na fé, ele é enterrado, ele não é cremado, ele não é destruído, porque nós pensamos, isso aqui, Deus não acabou com isso aqui, vai ressuscitar. Por isso, a preocupação com os ossos de Jacó, você vê na Escritura, porque aquela pessoa vai voltar, ela não se foi para sempre, ela vai voltar com o corpo físico, e Deus vai reconstituir um novo corpo, muito mais glorioso, um corpo não sujeito às fraquezas e às doenças e o envelhecimento que nós conhecemos nessa realidade, mas haverá um corpo ressurreto, e em nossa carne, individualmente, com corpo físico glorificado, sem todos os defeitos que nós temos nesse momento, mas um corpo perfeito, nós veremos o Senhor. Isso, irmãos, é a fé bíblica. O Velho Testamento tem isso em muitas passagens, Isaías, Daniel, mas Jesus Cristo, no Novo Testamento, ensinou isso com muita clareza. Em João 5, verso 28, ele disse, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Pensou que voz de poder? Todos os que estão nos túmulos, todo mundo que na face da terra, a Bíblia diz em Apocalipse, os que morreram no mar, o mar entregará os seus mortos. Todos os lugares que tiver alguém morrido, o Senhor Jesus, com a sua palavra de comando, vai dizer, como ele disse no túmulo de Lázaro, Lázaro, vem para fora. Ele vai dizer, venham para fora, e todos da humanidade que já morreram vão ressuscitar em obediência à autoridade de Jesus Cristo. E a Bíblia diz então que Jesus prosseguiu e disse, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Isso é real, irmãos. Isso a Bíblia ensina com muita clareza. Você sabe que existem pessoas hoje que, assim como Himeneu e Fileto negaram a ressurreição do corpo, também negam a ressurreição do corpo e se chamam cristãos? Existem, por exemplo, aqueles que são chamados os liberais. Se você aperta com o liberal você pergunta para ele assim, você acredita na ressurreição? Ah, acredito na ressurreição. Mas você começa a perguntar, mas eu achei que você não acreditava na ressurreição. Não, eu acredito na ressurreição. Mas você acha mesmo então que o corpo de quem já partiu desse mundo, vai voltar a ter vida física? Não, sou. Ressurreição significa, e aí começa, aquela conversa falsa. Isso é desonesto. Uma pessoa que fala assim, não acredita na ressurreição do corpo. E qualquer coisa que ela venha dizer é semelhante a Himeneu e Fileto, que diz, a ressurreição já é um evento realizado. Não tem uma ressurreição do corpo por vir. Existem outros. Existem os preteristas. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe uma forma sofisticada de incredulidade que penetra algumas igrejas, que é chamada de preterismo completo. A palavra preterismo tem a ver com o tempo verbal que envolve as expressões pretérito. O preterismo tem a ver com a ideia de uma coisa já cumprida. Profecias da Bíblia já se cumpriram? Sim. Muitas. Todas? Não. Pessoas que ensinam o preterismo completo ensinam que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram. Jesus já voltou.
a ressurreição dos mortos, que Jesus falou no texto que eu acabei de ler em João 5, não, isso já aconteceu. E essas pessoas têm uma visão assim totalmente anti-sobrenatural. É como eu disse, as pessoas em cada geração têm os seus ambientes intelectuais que tentam influenciar a igreja. Hoje nós temos aquelas pessoas que acreditam assim: esse negócio de o mundo vai acabar, Jesus vai voltar e ressuscitar os mortos, não vai acontecer isso não. Não foi isso que eu aprendi no colégio, né? Eu li um livro de ciências lá, escrito por algum mestre espiritual, meu guru pessoal, então sigo ele. Sabe, esse tipo de coisa que acontece, as pessoas não acreditam nessas coisas reveladas por Cristo, reveladas na Bíblia, profetizadas na Bíblia, não acham que vai acontecer essas coisas. Então eles começam a negam a criação, negam a ressurreição física de Cristo, os milagres de Cristo, e nesse contexto começam a ir também, esse negócio de Jesus voltar, isso não vai acontecer não. Esse tipo de ambiente da nossa sociedade tem infectado algumas igrejas, e algumas igrejas começam a ensinar o preterismo completo, onde eles ensinam que, não, a volta de Jesus, você está enganado, você está esperando Jesus voltar? Jesus já voltou, a ressurreição já aconteceu. Aí você fala, mas que isso? Himeneu e Fileto? Eles falam, não, eu sei, Himeneu e Fileto estavam errados. Veja só, Himeneu e Fileto estavam falando isso antes do ano 70. No ano 70 do primeiro século, cumpriu. A partir dali, eu não estou falando a mesma coisa que Himeneu e Fileto, eles falaram que uma coisa antes do ano 70, mas no ano 70, Jesus voltou. O que tinha que acontecer, cumpriu tudo ali. Já ouviu essa? Feliz é você. Mateus capítulo 10, veja Mateus capítulo 10, eu quero te mostrar a argumentação, caso algum dia você venha se deparar com pessoas que ensinam essa heresia. Eles usam essencialmente duas passagens para construir seu argumento. Em Mateus 10, o verso 23, a Bíblia diz assim: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Veja o que ele está dizendo. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês vão pregar nas cidades, se eles perseguir, vai para outra. Vocês não precisam de se preocupar, vocês não vão ficar sem cidades em Israel para fugir de uma perseguição até que venha o Filho do Homem. Aí eles dizem: está vendo? A vinda do Filho do Homem, que a Bíblia fala, tem que ser uma coisa que aconteceria no tempo de vida deles ali. Sabe, aqui realmente não estamos falando necessariamente da segunda vinda de Cristo. É possível que seja uma vinda de Cristo em um outro sentido, e eu não vou entrar na interpretação dessa passagem, mas eu só quero mostrar de onde que eles pegam isso. É possível que seja um encontro de Jesus com eles, ou seja, Jesus manda na missão, mas você vai reencontrar com eles. É possível também que ele esteja falando até mesmo do juízo do ano 70, que aconteceu a destruição de Jerusalém, é um tipo de vinda de Cristo. Eu acho que isso aí está dentro da ortodoxia afirmar nessa linguagem, mas não é a segunda vinda de Cristo. Existem passagens que falam que Deus destruiria a nação de Israel em juízo, Jesus viria sobre Israel em juízo. É uma vinda de Cristo num sentido, mas não é a segunda vinda, entende? Então existe isso. Também, Mateus 16, o verso 27 e 28, outra passagem, essa aqui talvez a favorita. As pessoas leem essa aqui e dizem aqui, quero provar para você que Jesus já voltou e faz muito tempo que ele voltou. Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos quais aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí eles dizem, está vendo? Jesus falou que ele vai vir na glória, mas ele ia acontecer isso ainda no tempo de vida das pessoas ali. Na verdade, esse texto tem várias coisas que podem estar relacionadas aqui e demonstrar que isso aí, na verdade, não é o sentido. Ele pode estar falando da segunda vinda no verso 27 e não falando da segunda vinda no verso 28, porque quando ele fala vir no seu reino, os outros evangelhos falam estabelecer o reino de Deus. Na verdade, ele estaria falando aqui do dia de Pentecoste, a inauguração da igreja, quando o reino de Deus entra e invade
esse mundo, como nós chamamos na teologia, a ideia de uma escatologia inaugurada. Nós já entramos no reino de Deus inaugurado na terra, num certo sentido. Mas aí seria o reino de Deus que não vem com aparência visível, nem dirão está aqui ou está lá, mas o reino de Deus está dentro em vós. Nesse sentido, o reino de Deus está estabelecido. E quando Jesus aqui fala isso, ele não está falando que alguns ali estariam vivos antes da volta da segunda vinda. Não seria esse o sentido. E é muito fácil demonstrar isso, porque aqui ele está falando vir no seu reino. Agora, existem muitas passagens claras sobre a segunda volta de Cristo, que você pode claramente demonstrar não tem como ser o que aconteceu no tempo de vida dos apóstolos. Vamos olhar, por exemplo, em Atos, capítulo 1. O Novo Testamento apenas fala da segunda vinda em glória mais de 300 vezes. Então é um assunto bem discutido. Você não pode pegar 2 versos em Mateus e dizer, aqui, a volta de Cristo vai ser naquela geração. Sim, Jesus voltou naquela geração sobre Jerusalém em juízo. Isso é uma mensagem do Novo Testamento. E Jesus fala isso, por exemplo, no sermão profético. Ele fala sobre como ele viria e julgaria aquela nação. Mas aqui você tem outras passagens que são importantes ver. Veja em Apocalipse, em Atos 1. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Veja só, Jesus foi assunto ao céu com o corpo físico, e ele vai voltar do mesmo modo. Isso já aconteceu? Não, isso não aconteceu. Estamos falando disso agora. Então, um preterismo pleno ou completo está definitivamente errado. Apocalipse 1, verso 7. Preciso de abrir, eu vou ler rapidamente. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele certamente. Amém. Jesus vai voltar, ele vai voltar com as nuvens, ele será visto por todo mundo, até quem matou Jesus. Ou seja, essas pessoas também vão ter que ressuscitar no dia. Outras passagens. A Bíblia nos fala da volta de Cristo em 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os cristãos que já morreram, os salvos que já morreram em todas as épocas, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, virão com Jesus quando ele voltar, e ressuscitarão, tal como Jesus ressuscitou fisicamente. Então isso vai acontecer. A ressurreição é um fato futuro. Jesus vai voltar nesse sentido. Então a Bíblia continua e diz no verso 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, isso não aconteceu no ano 70. Ainda tem muita coisa para se cumprir. Um preterismo completo é totalmente herético. Jesus falou, por exemplo, a vontade de quem me enviou é que eu não perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai voltar, vai ser o último dia da história da humanidade e Jesus vai ressuscitar os mortos. Marta falou a Jesus quando ele chegou lá para visitar o túmulo de Lázaro, para ressuscitar Lázaro, na verdade. Ele disse para Marta, teu irmão há de ressurgir. O que ela disse? Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Isso ela sabia. Está vendo? Ela já sabia disso. É doutrina cristã, que todo cristão entende. 1 Coríntios 15, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ninguém venha me dizer que isso aí já se cumpriu. Cumpriu no ano 70. Eu já ouvi algumas trombetas depois disso. Então, a última trombeta, não tem como, né?
Mas veja só, irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo vai voltar, vai ser o fim do mundo, ele vai ressuscitar os mortos, ele vai pessoalmente, fisicamente chegar, estar presente, será visto por todos, ele virá trazendo todos os salvos que já morreram, eles receberão corpos glorificados, os justos serão ressuscitados, os injustos também serão ressuscitados, e ele então julgará a todos. Então Deus criará novos céus e nova terra. Irmãos, a mensagem da Bíblia é altamente sobrenatural. O universo não existiu para sempre, ele não surgiu de alguma coisa de forças naturais, ele foi criado por milagre. A vida surgiu por milagre. O mundo vai acabar por milagre e intervenção divina. E os mortos vão ressuscitar. Isso que a Bíblia ensina. E negar isso, irmãos, é ensinar, na verdade, heresia. Em 2 Pedro, Pedro fala sobre as pessoas que duvidam disso. Veja em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver como Pedro lidava com pessoas que duvidavam do fim do mundo, da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos. 2 Pedro, capítulo 3. Tendo em conta, antes de tudo, verso 3. Tendo conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram tais como desde o princípio da criação. Aqui as pessoas estão argumentando assim: esse aqui é o incrédulo. Cadê esse negócio de Jesus voltar, Jesus voltar? Cadê? Nossa, tem muito tempo que estão contando essa história, Jesus não voltou até agora. É exatamente o que a Bíblia diz que ia acontecer. As pessoas iam começar a falar assim nos últimos dias. Verso 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, Deus não fica impaciente com o tic-tac do relógio. Deus não tem esse tipo de urgência que nós às vezes achamos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quer dizer, quando Jesus chegar, irmãos, vai ser um evento tal que não vai sobrar planeta Terra, não vai sobrar nada. Tudo que está nesse planeta, ele vai desfazer tudo. Vai ser o fim dessa ordem, para então a criação de novos céus e nova terra. Isso, irmãos, não se cumpriu. Isso ainda está para se cumprir. E o que a Bíblia diz em relação às pessoas que dizem: mas cadê? Está demorando. Não está demorando. A Bíblia já disse que ia ser assim mesmo. Deus tem um motivo com tudo que ele faz. Bem, vamos falar sobre a gravidade desse problema. Esses homens negavam a ressurreição do corpo. E aí? É uma doutrina assim, que você pode não entender e ainda ser cristão? Não, não é. Existe esse tipo de doutrina. Deixa-me dar um exemplo. Quando nós falamos sobre doutrinas e os ensinamentos da Bíblia, existem aquelas coisas básicas, centrais, que você tem que crer. Se você não crer, você não é cristão. Por exemplo, a existência de um só Deus. Se você acredita que existem muitos deuses, você não é cristão. Você não entendeu o suficiente para ser chamado de um cristão. Existem outras coisas que você pode ter confusão como cristão. Vamos então dar um exemplo disso. Quando nós falamos sobre a doutrina, nós entramos em muitas e muitas áreas. Uma das áreas é sobre a doutrina dos anjos. A Bíblia nos fala, por exemplo, que existem anjos caídos, existem anjos eleitos. É possível uma pessoa ainda não ser informada sobre isso e se tornar um cristão? Sim. Ele pode entender o Evangelho e depois aprender sobre isso aí. O que um anjo é capaz de fazer? A Bíblia ensina alguma coisa sobre isso? Sim, a Bíblia traz muitas respostas.
Talvez você vai sair daqui um pouco curioso, vai querer estudar o que a gente chama na Bíblia, na teologia de angiologia, porque a Bíblia tem resposta para muita coisa. Um anjo consegue estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo? Um anjo consegue sair de um lugar e ir para o outro? Quanto tempo leva? Ele é rápido? A Bíblia fala dessas coisas, sabia? Você sabe tudo que a Bíblia fala sobre isso? Isso quer dizer então que você não é um cristão? Se você não sabe, claro que não, está vendo? Existem doutrinas que são doutrinas que não são centrais, necessárias para que você seja um cristão. A ressurreição dos mortos é uma doutrina dessas periféricas? Não, irmãos, não é. Ela é uma doutrina central. Negar a ressurreição do corpo é heresia, é fugir da fé cristã histórica. O apóstolo Paulo fala sobre esses homens que eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Está vendo? Se você não acredita na ressurreição futura, você se desviou da verdade. Você não é um cristão. Isso é central, isso é básico. E uma pessoa que não entende isso, não acredita isso, ele não sabe as coisas mais básicas da Bíblia e da revelação e da verdade de Deus. Eu gostaria que vocês olhassem o que a Bíblia diz no final de 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo escreve assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Interessante o modo que ele se expressou. Vamos entender o que ele está dizendo. Olha, Paulo está dizendo: eu vou morrer logo, eu sei disso, eles vão me matar. Eu estou preso, vou ser julgado, vou ser condenado, eu sei, eu vou partir, não faz mal. Tem um dia, naquele dia, Jesus vai voltar, ele vai ressuscitar dos mortos, e eu vou receber do reto juiz a coroa da justiça que me está guardada. E não sou só eu, também todas as pessoas que amam a sua vinda. Himeneu e Fileto vão estar lá? Eles amam a sua vinda? Não, eles negam a vinda, está vendo? Quem que participa? Os que amam a vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você diz: Maranata, vem Senhor Jesus? As pessoas que têm esse anseio, que venha logo esse dia, que chegue Jesus Cristo, o juízo, ressuscitando os mortos e fazendo justiça nesse mundo. Você diz isso? Você ama a vinda? Então você está incluso. Você não tem essa fé, essa esperança? Então, na verdade, você não é um cristão, e você não vai receber a coroa da justiça, porque ela está guardada não somente para Paulo, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Quer dizer, é muito simples. Eu acho que o apóstolo Paulo aqui fala isso ligando com essa heresia que ele combate aqui no capítulo 2. Calvino escreveu sobre esse trecho o seguinte, é muito interessante sua colocação. Significa que haviam engendrado alguma sorte de ressurreição alegórica, Himeneu e Fileto no caso. O que tem acontecido em nosso tempo com alguns homens repulsivos. Olha só, tinha no tempo do apóstolo Paulo, tinha no tempo de Calvino, tem hoje. Paulo diz o quê? Se desviaram da verdade, não amam a vida de Jesus, não são de Deus. Calvino diz, são repulsivos. Ele continua: com tal artimanha, Satanás lança por terra o artigo fundamental de nossa fé concernente à ressurreição da carne. Se essa fosse uma antiga e obsoleta utopia, severamente condenada por Paulo, a mesma não deveria de forma alguma inquietar-nos. Ou seja, se fosse uma coisa passada, hoje em dia não tem ninguém propagando isso, não precisa se preocupar. Mas quando somos informados de que desde o início do Evangelho a fé de alguns foi pervertida, vem pervertendo a fé de alguns. Tal exemplo deve despertar-nos a uma diligente prontidão para que oportunamente lancemos fora de nós e de outros essa praga tão maléfica. Tal é a propensão dos homens para a vaidade, que não haverá absurdo tão monstruoso que os ouvidos de alguns não se escancare
prontos para ouvir. Quer dizer, tem gente que tem um coceiro no ouvido, ou tem uma doutrina nova, eu quero ouvir. Olha, se uma pessoa nega a ressurreição do corpo, nega a vinda de Cristo, não é um cristão, não é. Ele pode se chamar até de um protestante, ele pode se chamar de um evangélico, ele não é crente, ele não é, ele se desviou da verdade. E eu quero que vocês entendam um pouco a função dos credos. Sabe, os credos tendem a crescer. Você sabe qual foi o primeiro credo da igreja? 2 palavras, em grego, Christus Kurios, Jesus Senhor, Jesus que é Senhor, bastava falar isso. Por quê? Bem, naquele tempo, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho aqui na terra ainda, se você falasse Jesus é Senhor, todo mundo já sabia de qual grupo você era, e a doutrina deles era aquela. E aí o que acontece? Os apóstolos passaram e apareceram pessoas falando assim, eu sou cristão também, e eu concordo com os apóstolos, mas aí ensinando outras coisas. E o que é necessário então fazer? Opa, nós vamos ter, esse pessoal está dizendo que Jesus é Senhor deles, não? Mas na verdade eles não são cristãos. Então, olha, para filtrar, para não entrar hereges no nosso meio, nós vamos ter que fazer um credo mais extenso. E um dos mais antigos credos que a igreja desenvolveu é o chamado credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aquela coisa toda. Destacando os elementos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as obras. E ele diz lá no final o quê? Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Ou seja, para você ser da igreja, você tem que acreditar nisso aqui. Isso aqui é um mínimo. Aqui é um mínimo. Alguns anos depois, tiveram que elaborar um credo bem claramente sobre a Trindade, porque pessoas estavam negando a doutrina da Trindade. Então você tem, por exemplo, o credo de Nicéia, que era bem mais elaborado sobre a Trindade, para que pessoas não pudessem dizer, não, eu creio em Jesus o Filho, mas na verdade ele não cria na doutrina ortodoxa, entende? Sempre que as pessoas fazem isso, então os credos tendem a aumentar, ficar um pouco mais extensos. E acontece isso. Aí você chega, por exemplo, no período da Reforma, você começa a ver que os credos são muito mais extensos do que até os credos lá da igreja primitiva. Por quê? Porque tanta coisa foi colocada debaixo do radar daqueles primeiros credos, que eles não pensaram, mas não preciso falar sobre isso aqui não, ué. Ninguém que é cristão fala isso não, o cristão acredita nessas coisas. Aí chega alguém dizendo, eu sou cristão, mas não afirmando aquelas coisas. Aí você tem que dizer, aumenta um capítulo lá, tem que pôr mais uma coisa. E as confissões vão ficando cada vez maiores por isso. Irmãos, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para o céu, mas larga é a porta que conduz para a perdição. Ela tem muitas alas, ela tem muitas opções de doutrina. Aliás, você pode fazer o self-service com muitas opções e ir para o inferno. Mas a doutrina verdadeira, você tem que seguir a Bíblia. Você tem que entender assim, quem é a verdade é Jesus. O que Jesus falou é a verdade, e eu vou crer nele. Se você fizer isso, e realmente aceitar Jesus, não com o sentido atribuído por você, mas no sentido real das suas palavras, você é um cristão. Que Deus nos dê a graça de sermos verdadeiramente cristãos, seguindo a sua palavra. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.